A teoria do Big Bang descreve a origem do universo a partir da expansão violenta de uma partícula muito densa e extremamente quente que teve início há 13,8 bilhões de anos, aproximadamente. Essa expansão não cessou, o que pode ser observado por meio do afastamento das galáxias. Foi elaborada na década de 1920 e é aperfeiçoada à medida que os estudos sobre os cosmos foram se tornando mais complexos. Existem elementos que atestam a teoria do Big Bang, mas os trabalhos que buscam os novos indícios da sua ocorrência continuam. A teoria mais aceita entre os cientistas afirma que a Terra se formou a partir do Big Bang. A formação do planeta Terra teria ocorrido logo após a formação do Sistema Solar, mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. Existem suposições de que o Sistema Solar tenha se formado a partir da agregação de poeira cósmica. A Terra era uma bola incandescente que foi se resfriando com o passar do tempo. A partir desse processo, houve a formação das camadas da Terra, com os materiais mais densos, formando o núcleo, o manto e a crosta terrestre. A parte externa da Terra é chamada de litosfera, que é onde a vida se desenvolve. As eras geológicas são uma subdivisão do tempo geológico. Representam intervalos de milhões ou bilhões de anos, que demarcam eventos significativos no desenvolvimento da Terra. Essa divisão é feita com pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. O pré-cambriano é o intervalo mais extenso que existe. É marcado pelo princípio da composição estrutural do planeta Terra, então caracterizado pelo vulcanismo intenso e pelas elevadas temperaturas. Gradativamente ocorreu o resfriamento superficial, dando origem às primeiras formações rochosas. Os primeiros organismos vivos são identificados nessa era, os quais eram inicialmente unicelulares procariontes e depois, com o aumento do índice de oxigênio superficial, foi a vez do surgimento dos eucariontes. Até o final da era se dá o desenvolvimento também das algas. A era paleozoica é caracterizada pela forma de vidas mais complexas, como antrópodes, moluscos, anfíbios, peixes e répteis, com a existência de animais terrestres. O surgimento das florestas, por sua vez, iniciaram o processo de transformação da superfície terrestre e das condições de vida para outras espécies. É importante frisar ainda que a formação do supercontinente Pangeia se deu durante o Paleozoico. Essa massa continental era circundada por um grande oceano e único chamado Pantalasa. Um dos aspectos mais marcantes do Mesozoico é o surgimento dos dinossauros, grandes répteis que viveram na Terra entre o Triássico e o Cretáceo. Sua extinção ocorreu ao fim desse período com a queda de um asteroide. Mudanças significativas ocorreram também na crosta terrestre, como o processo de fragmentação da Pangeia e a separação desse grande bloco em dois continentes, a Laurásia e a Gondwana. A Era Cenozoica iniciou-se logo após a grande extinção que ocorreu ao final da Era Mesozoica, há aproximadamente 65 milhões de anos. Ela abrange dois períodos, o Terciário e o Quaternário. O Terciário, que compreende o Paleogênio e o Neogênio, foi um período que ocorreu o surgimento das altas montanhas, tal como os Andes. É importante destacar que os continentes continuavam a migrar e que também teve impacto sobre a vida dos seres vivos. No Terciário, começaram a surgir animais maiores, como o canguru gigante. É importante destacar que no Terciário houve a grande diversificação de grupos de marsupiais. Surgiram os grandes famosos carnívoros, como o demônio da Tasmânia e o tigre de dentes de sabre. Além disso, surgiram as primeiras baleias, mastodontes, mamutes, preguiças gigantes, cavalos, entre outros. No Quaternário, os continentes atingiram a posição que vemos hoje, e toda a flora moderna também já existia. Os animais, diferentemente das plantas, sofreram diversas modificações, com o surgimento e extinção de várias espécies. O Quaternário foi um período que ocorreu diversas mudanças climáticas. Ele pode ser dividido em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. O Pleistoceno é a época mais longa e o Holoceno é a mais curta, é a época que vivemos hoje. Esse período foi demarcado por glaciações, que eram intercaladas por climas mais quentes, como o de agora, em que vivemos. As causas das glaciações no Quaternário parecem um pouco obscuras, e várias teorias surgiram tentando explicar o real motivo desses fenômenos, sendo que as principais causas apontadas são a mudança de relevo, mudança de radiação em virtude da queda de meteoros e ou vulcanismo, mudanças de eixos de rotação.
Essas glaciações também tiveram suas consequências, como o aumento de nível do mar após esses eventos. Elas também afetaram as espécies que viviam no planeta, uma vez que, durante a glaciação, as áreas que os animais podiam ocupar eram diminuídas. Os grandes mamíferos desse período extinguiram-se no final do Pleistoceno e ainda são motivos de investigação. Muitos associam a extinção à expansão do homem, que os caçava. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que as extinções foram resultado de doenças, mudanças climáticas e mudanças de paisagem. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da